Oi gente, Anderson Hernandes da Tax Contabilidade. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou dar um retrospecto do como vai ser as ações fiscalizatórias da Receita Federal para pessoas físicas e jurídicas no ano de 2016. Você que é pessoa física, profissional liberal, que tem uma pequena empresa, você precisa assistir esse vídeo porque vai te dar uma orientação bem interessante para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, tá bom? Ele faz parte daquilo que foi passado pelo secretário de Fiscalização da Receita Federal, que é o Iágaro Martins, e que ele fez uma entrevista de quase 2 horas, então eu condensei todo esse conteúdo em alguns minutos apenas, para você poder aprender como é que você pode se proteger, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre a questão da tecnologia. Como é que a Receita Federal ela usa a tecnologia para poder fazer essas fiscalizações eletrônicas? A Receita investiu massivamente em ambiente tecnológico e coleta de dados para poder cruzar informações de todos os contribuintes, físicas e jurídicas, para que ela pudesse então ter as informações precisas em relação ao que acontece em relação a todas as pessoas. E hoje ela também tem o cruzamento internacional de informações. Alguns países onde há um intercâmbio de informações, ela pega essas informações e também concede informações para poder criar esses mecanismos de busca em relação a qualquer tipo de problema que possam existir. E aí ela consegue fazer uma intensificação com esse intercâmbio de dados para poder chegar a informações sobre o que está acontecendo. Há um processo de comparação em diferentes fontes de informação e isso gera uma inteligência fiscal que a Receita Federal tem sobre todos os contribuintes do país. E isso, quando ela, por exemplo, identifica que há um comportamento fora da curva, isso foi um termo que foi utilizado ali pelo secretário de Fiscalização, por exemplo, você tem uma empresa de um determinado segmento. Aquele determinado segmento pode ser, por exemplo, que ela tenha uma movimentação maior do que é, por exemplo, a atividade que ela exerce naturalmente. Vamos imaginar que você tem uma empresa de turismo. Então a empresa de turismo ela vai movimentar valores de terceiros. Então, por exemplo, a Receita Federal ela sabe disso, baseado no seu CNAE, que é o Código de Atividade, ela consegue mensurar o que está acontecendo em relação à sua empresa. Se ela perceber que você tem um comportamento fora da curva, aí ela acende o sinal de alerta e aí ela inicia um processo de fiscalização eletrônica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, como é que isso funciona. E também eles trabalham em extrair os dados coletados para poder gerar a informação necessária. Por exemplo, quando se lança uma nova obrigação acessória, como nós temos a e-financeira, que cruza informações vindas de diferentes instituições financeiras, ou, por exemplo, quando ela coleta informações de uma obrigação acessória qualquer, como um SPED contábil, como um SPED fiscal, uma vez que há um intercâmbio, inclusive, de informações oriundas de outros aspectos de fiscalização estadual, municipal e tudo mais. Então o que ela faz? Ela junta todas essas informações e começa a entender como é que ela pode usar essa informação, como é que ela pode criar novos mecanismos internos de cruzamento de dados para poder chegar a essa informação. Então, em resumo, a parte tecnológica, a Receita Federal ela é hoje um dos órgãos mais destacados no mundo sob o ponto de vista tecnológico no processamento de informações para poder gerar ali fiscalizações eletrônicas. E aí, o que ela faz? Ela tem duas frentes de trabalho, as pessoas físicas e as jurídicas. Falando um pouco sobre as pessoas jurídicas, o que eu anotei aqui de importante? Primeiro ponto que a Receita Federal ela vai fiscalizar massivamente esse ano, que é a sonegação previdenciária por registro indevido no Simples Nacional. Muitas empresas que não poderiam estar no Simples Nacional, eles registraram uma empresa no Simples Nacional com uma atividade permitida, que é diferente da atividade exercida, para poder fugir da contribuição patronal, que seria de 20% e mais os adicionais que teria incidentes sobre o valor de todos os funcionários, sobre a folha de pagamento. Então a Receita Federal ela está identificando esses casos para poder criar mecanismos de autuação. O que aconteceria num caso desse? A empresa, além de ser desenquadrada, ela vai ter que pagar toda a diferença da parte previdenciária e vai pegar toda a diferença da Receita Federal, dos tributos federais que ela estava pagando ali como Simples Nacional e vai passar a pagar como lucro presumido, por exemplo, e ela vai ter que pagar todas as diferenças. Ela vai ter que pegar o débito dela lá atrás
corrigir esse débito e depois vai pegar o valor que ela pagou e vai criar um abatimento sobre o valor que foi pago. Só que a diferença é muito grande. E com juros e multa incidentes, isso vai trazer um grande problema para essas pessoas jurídicas. Um outro ponto de monitoramento das pessoas jurídicas que estão no Simples Nacional é que 19 mil empresas já foram notificadas para fazerem a regularização agora em fevereiro de 2016. Então, quem não promover essa regularização, que eles chamam de autorregularização, eles vão sofrer algum tipo de fiscalização direta na empresa. O que a Receita Federal tem? Ela já sabe a informação, ela pegou lá e ela descobriu, por exemplo, que a empresa tem uma movimentação incompatível com a receita declarada. Então ela já está notificando eletronicamente essas pessoas quando elas entram no PGDAS, por exemplo, e aí automaticamente elas têm a obrigação de fazer alguma coisa. Se elas acharem que está certo, que não tem que fazer nada, então elas vão passar por um pente fino depois para a Receita Federal identificar se realmente existe isso ou não. E se elas acharem que não está certo, se elas concluírem que não está certo ou realmente fizeram isso de forma indevida, elas vão regularizar. Esses autos infrações, eles correspondem a 10 bilhões da diferença entre o declarado e o que foi pago. Então, ou seja, a Receita Federal está considerando que cerca de 10 bilhões de reais não foram contabilizados corretamente, não foram oferecidos ao fisco como sendo faturamento e, consequentemente, como receita e, consequentemente, com imposto devido sobre essa receita. O que isso significa? Que cerca de 400 milhões de reais é o que ela tem de expectativa de recebimento, de conseguir trazer esse valor recuperado para o fisco. Também, essa questão da autorregularização permite que a empresa fuja dos 75% que teria sobre a aplicação de multa. Então, como é que funciona essa questão dos 75%? Se você sonegou, por exemplo, de 100 mil reais, você tem uma multa de 75 mil reais no mínimo sobre esse valor. Então, a multa é muito superior ao valor que você pagaria de imposto. Se você tivesse uma empresa, por exemplo, no Simples Nacional, você pagaria, por exemplo, em torno de 6 mil reais de imposto. Já 75 mil reais é muito maior do que isso. Só que a Receita Federal sabe que se ela pegar de imediato e aplicar essa multa, a maioria das pessoas não vão conseguir pagar, as pessoas jurídicas não vão pagar. Então ela está permitindo que haja essa autorregularização. Porém, isso não deve ser para você um motivo para sonegar. E vou te explicar por quê. Porque ao fazer a autorregularização, você tem que retroagir o recolhimento dos impostos lá atrás. Então, todos os juros e multa que você deixou de pagar, que é altíssimo, vai dar 30%, 40% sobre o valor que você deixou de pagar, você vai ter que pagar então. E isso vai gerar um problema para você na questão do caixa. Hoje, a Receita Federal tem um índice de acerto de 92,4% nos casos em que ela chega à conclusão que tem que fazer uma fiscalização eletrônica. Então, olha só. Para cada 100 casos em que ela chegou à conclusão que existe algo errado, em 92,4 casos ela está certa. Então, muito cuidado, porque a tecnologia está tão clara para a Receita hoje, ela está tão aguçada hoje para poder pegar os sonegadores, aqueles que não estão pagando corretamente seus impostos, que em 92% dos casos ela está certa. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o investimento na tecnologia que é um dos fatores que leva a Receita Federal a ir tão longe nesses acertos. Nas pessoas físicas, o foco está no registro de patrimônio em nome de terceiros, que seria o patrimônio descoberto. Então, por exemplo, a pessoa tem uma série de problemas fiscais ou de outros problemas e ela começa a desviar o seu patrimônio próprio para terceiros. Só que esses terceiros não têm condições de ter aquele patrimônio. Eles não têm uma renda comprobatória para poder justificar a compra daquele patrimônio. Isso é um indício de sonegação e a Receita Federal está fazendo o cruzamento dessas informações do patrimônio via informações que ela recebe de outros meios para poder chegar a essa conclusão. Também, as pessoas físicas mais autuadas são as pessoas físicas que trabalham como profissionais liberais, no caso, médicos, advogados, outras pessoas físicas, engenheiros e tudo mais, principalmente pessoas que têm ali uma atividade regulamentada, por exemplo, e os donos de empresas. Olha só, donos de empresas são alvo dessa fiscalização. E também a sonegação indevida de lucros. Olha só, você tem
por exemplo, a possibilidade como pessoa jurídica de fazer a distribuição do lucro isento. Só que se você não seguir as regras da Receita Federal, a Receita Federal vai te autuar. Então, esse é o que está acontecendo. Muitas empresas estão distribuindo lucros indevidamente e por conta disso há ali uma cobrança por parte da Receita sobre a incidência tributária desse lucro. Olha, a Receita Federal não tem interesse que as pessoas físicas tenham o lucro isento, ainda que a lei permita isso. Por isso, a Receita Federal tem feito, então, esse processo de fiscalizar essa distribuição de lucro. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso pode afetar desde os MEIs, Simples Nacional, ME, lucro presumido e até as empresas de lucro real, tá bom? E o que tem a ver a parte psicológica com tudo isso? Bem, existe um trabalho muito grande hoje da Receita Federal em relação à psicologia do contribuinte. Ela percebeu que com todo o trabalho que ela faz na mídia, fiscalização, de divulgação, por exemplo, nós tivemos o caso agora recente da E-Financeira. Então isso foi difundido amplamente na mídia, que é um absurdo, que a Receita Federal não teria o direito de cruzar a informação automaticamente, de colocar todo o contribuinte na situação de suspeito de sonegação e blá, 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 blá. Só que isso já existia lá atrás. Para nós, empresários contábeis, para nós que estamos ligados a isso no dia a dia, para nós não é surpresa nenhuma, isso já existia lá atrás. Só que quando isso tudo é difundido na mídia, na verdade traz um efeito positivo. Um vídeo desse que você está assistindo traz um efeito positivo para a Receita Federal. Por quê? Porque nós estamos orientando que hoje é muito complicado você sonegar. Então, por isso que a Receita Federal trabalha muito essa questão psicológica. Então ela faz questão mesmo de divulgar as ações, de divulgar o que ela está fazendo, para que isso fique, então, uma maneira de inibir a sonegação. Então eles trabalham muito essa questão psicológica. Só para você ter uma ideia, a autorregularização levou 1 milhão de contribuintes, gerando 829 milhões de créditos recuperados. E a quantidade de autorregularização foi 4 vezes maior do que a fiscalização executada. Então vamos imaginar o seguinte, para cada 5 contribuintes que a Receita Federal mandou uma notificação de autorregularização, 4 regularizaram. E somente 1 foram realmente fiscalizados depois a fundo, foi passada a malha fina no pente fino para poder sofrer uma penalidade ou não. Que vamos considerar que se desse 1 que foi 92% de acerto a Receita Federal tem, então praticamente todos foram, de uma certa forma, ou foram autorregularizados para cada 4 contribuintes, ou foram, no caso ali, fiscalizados e sofreram uma autuação. Então o que isso significa? Você precisa ficar muito atento, porque você pode ser notificado e não sabe, você pode estar sobre um processo de fiscalização e não sabe, por você não ter acesso a essa questão toda da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica. Então você precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Por exemplo, aqui na Tactus nós tomamos o cuidado de monitorar o que acontece com relação aos nossos clientes. Então, nós entramos ali na parte digital do cliente na Receita Federal para verificar como é que está a situação dos débitos. Nós entramos na parte da pessoa física para avaliar se tem algum tipo de pendência. Então esse monitoramento ele é fundamental para você evitar qualquer tipo de problema. E uma coisa que tem que ficar bem claro para você é que a Receita Federal ela dá uma espécie de um tiro de alerta. E quando ela dá um tiro de alerta, ela justamente quer que você se autorregularize, que você resolva a sua situação. Então, eu espero que esse vídeo aqui possa ajudar você a tomar mais cuidado em relação às suas atividades, a proteger o seu patrimônio, a proteger o seu negócio, porque com plena certeza, hoje nós não temos mais como brincar com o fisco, tá certo? Não dá mais para correr riscos desnecessários. E eu quero dizer para você que a Tactus está à sua disposição. Se você precisar de alguma ajuda, que você pode nos procurar, você pode deixar seu comentário aqui embaixo, você pode passar qualquer informação para nós, que nós teremos o prazer em poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.